Eu sou um homem ridículo. Eu sou um homem ridículo. E agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção? Imagina-se promover a ridículo a louco. Se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me zango mais.
Agora todos eles são queridos para mim, mesmo quando riem de mim. Aí é que se tornam ainda mais queridos. Eu poderia estar com eles agora, dando risadas, trocando ideias. Mas quando os vejo, uma tristeza enorme toma conta da minha alma, porque eles não conhecem a verdade. E é exatamente isso que mais me entristece. O fato deles não conhecerem a verdade. Meu Deus, meu Deus! Como é difícil conhecer sozinho a verdade. Mas isso eles não vão entender, né? Não vão entender. Essa história de parecer ridículo me incomodava bastante. Eu não parecia. Eu era. Sempre fui. Talvez eu já soubesse disso desde que nasci. Desde criança eu sempre... Enfim, minha vida seguiu normalmente. Eu fui para a escola, e depois para a universidade, e parecia que todos os meus estudos só me serviram para me provar, e para me explicar, e para me comprovar que eu era um homem ridículo. Assim também na vida, essa consciência... Consciência minha é uma palavra muito... Essa consciência de ser um homem ridículo se fortalecia em mim com o passar dos anos, em todos os sentidos, porque todos riam de mim o tempo todo. Mas o que eles não sabiam, nem suspeitavam, é que se houvesse alguém nesse mundo que soubesse mais do que eles, que eu era um homem ridículo, esse alguém era... Esse alguém era eu mesmo. E era isso que mais me irritava, que eles não soubessem disso. Mas a culpa era minha, única e exclusivamente minha. Mea culpa, mea máxima culpa, de tão orgulhoso que eu era. Sim, orgulhoso. Eu sou um ser humano ridículo e orgulhoso. Eu sou um ser humano... Ser humano. O que é ser humano? Eu jamais confessaria isso a alguém, seja lá quem fosse, que eu sou um homem ridículo. Imagina confessar-se um homem ridículo. E se por motivo de fraqueza eu me deixasse confessar diante de quem quer que fosse que eu sou um homem ridículo, creio que imediatamente, na mesma noite, eu estouraria os miolos com um revólver. Ai. Mas já, moço, por um motivo qualquer, tudo foi ficando mais calmo, mais tranquilo dentro de mim, por um motivo qualquer. Talvez porque eu fosse me acostumando com essa maravilhosa qualidade de ser ridículo. Eu não sei bem por qual motivo. Talvez porque viesse crescendo na minha alma uma melancolia terrível causada por uma circunstância que já estava totalmente acima de todo o meu ser. De repente, na vida, tudo me ficou indiferente. No mundo, nada mais me importava, tudo tanto faz, tudo dava no mesmo. E aí eu deixei de me importar com as coisas, passei a quase nem notá-las, deixei de me zangar com elas e tudo a mim era indiferente. E as questões todas se afastaram. Por causa disso, as questões todas se afastaram. E foi depois disso, e foi depois desse afastamento que eu conheci a verdade.
Conheci a verdade em novembro passado. Mais precisamente no dia 3 de novembro. E desde então, eu me lembro de cada instante da minha vida. Tudo começou numa noite tenebrosa, a mais tenebrosa de todas as noites, até fisicamente falando. Eram 11 horas da noite, eu voltava para minha casa, havia chovido o dia todo, a mais tenebrosa e a mais gelada de todas as chuvas. Uma espécie de chuva ameaçadora até que caía com evidente hostilidade sobre as pessoas. De repente a chuva parou. E começou uma umidade terrível, mais úmida e mais gelada do que a própria chuva. Começou a surgir então uma espécie de névoa, de neblina, de vapor que saía de cada pedra do caminho, de cada rua, de cada esquina, de cada beco. Cheguei a pensar que as luzes das ruas haviam se apagado, o que para mim seria mais reconfortante, porque com aquelas luzes acesas, tudo ficava mais triste naquela noite. O coração ficava mais apertado, porque ela iluminava tudo aquilo. Então, eu olhei de relance para o céu. O céu estava horrivelmente escuro naquela noite, fora do comum. Mas era possível discernir com clareza algumas nuvens. E entre elas, manchas negras sem fundo. E foi numa dessas manchas negras sem fundo que eu vi uma estrelinha. Ela tinha um brilho forte. Eu fiquei olhando fixamente para ela. E ela me trouxe uma ideia. Eu tinha decidido me matar naquela noite. Na verdade, isso já estava definido há 2 meses. E apesar de eu ser pobre, eu comprei um belo revólver, eu carreguei naquela mesma noite. E durante esses 2 meses, todos os dias, quando eu voltava para casa, eu pensava que me mataria. Só esperava 1 minuto. Só esperava aquele segundo, sabe? Aquele instante. E agora, essa estrelinha me trouxe a ideia e eu decidi que seria sem falta nessa mesma noite. Mas por que a estrelinha me trouxe a ideia? Eu não sei. Então, enquanto eu estava olhando para o céu, de repente me agarrou pelo cotovelo essa menina. A rua estava completamente deserta. Ela devia ter o quê? Uns 8 aninhos, só de lencinho, de vestidinho, toda encharcada. Meu Deus! Os seus sapatinhos rasgados e encharcados. Eu me lembro muito bem deles. Eram justamente eles, os sapatinhos rasgados e encharcados, que mais me saltavam aos olhos. Ela começou a me seguir, ia me puxar pelo cotovelo, ia me chamar. Não chorava, mas entre os gritos ela soltava umas palavras que eu não conseguia entender muito bem. Talvez por causa do calafrio, da tremedeira. Ela estava em pânico por alguma coisa e ela berrava desesperadamente. Mamãe, mamãe, por favor, mamãe. Eu fiquei olhando para ela e não disse nada. Eu continuei andando, mas ela corria e me puxava pelo cotovelo, ela gritava. E na sua voz ressoava aquele som que só nas crianças muito assustadas significa desespero. Eu conheço muito bem esse som. E apesar de eu não entender muito bem o que ela dizia, eu deduzi que ela estava ali procurando, que a mãe dela estava morrendo em algum lugar. E que ela estava ali para pedir socorro, para pedir ajuda para alguém. Eu não dei importância para isso, entende?
Eu não dei importância nenhuma. Talvez eu tenha dito para ela, vai procurar um policial. Vai procurar um policial. Sai daqui, me deixa. Me deixa. Mas aí ela juntou as mãozinhas, esticou os bracinhos e soluçando, sufocando. Ela começou a implorar. Por favor, pelo amor de... Aí eu bati o pé no chão e gritei, basta! 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 Por favor, sai daqui. Me deixa, sai. Aí ela largou os meus braços. Atravessou a rua correndo, desesperada, coitada. E ela foi-se. Ela foi-se. Veja bem, mesmo que tudo me fosse indiferente, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Exatamente assim no aspecto moral. Se acontecesse alguma coisa muito penosa, eu sentiria pena. Uma criança, afinal, eu teria socorrido sem falta, mas por que eu não socorri essa menina? Por causa de uma ideia que me passou na mente naquele momento. Naquele exato momento, quando ela me perseguia, quando ela me puxava pelo cotovelo, eu me vi diante de uma questão. A questão era boba, mas eu não conseguia resolver, por isso que eu me irritei. A questão era o seguinte: se é verdade que eu vou me matar nessa mesma noite, já estava tudo certo, já estava tudo decidido, então mais do que nunca, tudo a mim deveria ser indiferente. Mas por que nem tudo me era indiferente? Eu tinha pena dessa menina, uma pena que até me trazia uma dor física, uma dor. Se um ser humano ainda é um ser humano e não um nada, se ele não se transformou num nada, então ele ainda está vivo. E, consequentemente, ele pode sofrer, ele pode se zangar, ele pode gritar, espernear, ele pode o diabo, ele pode sentir vergonha pelos seus atos, que seja, mas se ele vai se matar, por exemplo, daqui a 2 horas, o que é que lhe interessa uma criança e o que é que tem a ver a vergonha e o resto do mundo? Consciência, sentimento, vergonha. Foi por isso que eu bati o pé no chão e gritei com voz de bicho para uma criança desgraçada, porque eu digo, não só não sinto pena de você, mas se eu cometo uma baixeza desumana, eu posso tranquilamente... Todas essas questões eram fúteis e excessivas, uma vez que o revólver já estava diante de mim. Mas essas questões me inflamavam. Era como se agora eu não pudesse morrer sem antes resolver essa coisa. Numa frase: essa menina me salvou. Essa menina me salvou. Porque com as questões eu adiei o tiro, entende? Foi aí que eu adormeci, sentado na cadeira, coisa que nunca tinha me acontecido antes. Adormeci totalmente sem perceber, então sim, sonhei então esse sonho, o meu sonho de 3 de novembro.
E de repente uma espécie de sentimento familiar me sacudiu. Eu vi o nosso Sol, sabia que não podia ser o nosso Sol, que gerou a nossa Terra e que estávamos a uma distância infinita na Via Láctea. Mas por algum motivo eu reconheci com todo o meu ser que esse era um Sol exatamente igual ao nosso. Uma repetição, um duplo dele. Mas se esse é o Sol, se este Sol é exatamente igual ao nosso, onde é que está a Terra? E o meu companheiro me apontou um brilho que reluzia na escuridão, feito uma esmeralda. E logo voamos diretamente para lá. Mas será possível que essa outra Terra seja igual à nossa? Exatamente igual? Desgraçada, pobre, um pálido ponto azul, mas preciosa e para sempre amada, que gerou até nos seus filhos mais ingratos o mesmo torturante amor por si, como a nossa. E a imagem da pobre menina que eu havia ofendido relampejou diante de mim. Será possível tais repetições? E para quê? Você vai ver tudo. É possível tais repetições? E para quê? Uma espécie de ciúme sagrado tomou conta do meu coração. Eu só posso amar aquela terra que deixei. Onde ficaram os respingos do meu sangue quando eu, ingrato, dei um tiro no meu coração e extingui a minha própria vida? Eu jamais vou deixar de amá-la. Eu te amo ainda mais, com mais tormento do que nunca. Mas enfim, pousamos na nova terra, sobre a luz de um dia ensolarado, feito paraíso. Riachos, cachoeiras, florestas, montanhas, vales, oceanos, terra, animais, flores, frutos, vida. Tudo era exatamente igual ao nosso planeta. E havia em todos os cantos uma espécie de triunfo grandioso, glorioso, santo, enfim, alcançado. A sensação de plenitude da vida me tirava o fôlego. E eu fui tomado por um sentimento de paz e harmonia tão intensos. Os passarinhos cruzavam o céu e sem medo eles pousavam nos meus braços, nos meus ombros. Todas as espécies de vida vivendo em harmonia. E finalmente, eu vi e conheci os habitantes daquela terra feliz. Filhos do sol, filhos do seu próprio sol, como eles eram belos. Os olhos com um brilho límpido, rostos irradiantes, alegres e serenos. Na voz ressoava a sinceridade, porque as palavras, elas brotavam diretamente do coração. E logo, eles se aproximaram de mim, eles me rodearam, me abraçaram, eles me beijaram, não fizeram nenhuma pergunta, mas era como se já soubessem de tudo e queriam tirar o mais depressa possível toda a dor, todo o sofrimento, toda a mágoa, todo o rancor do meu coração. Eles eram alegres, feito crianças, puros, ingênuos, sem maldade. Os seus filhos eram filhos de todos, porque todos formavam uma só família. Era um mundo de grande harmonia. Trabalhavam pouco, quase não havia doença. Os seus idosos faziam a passagem serenamente, quase que adormecendo. E nesse momento, os seus entes queridos o cercavam e entoavam canções de despedida. E eu nunca vi dor
lágrimas, ranger de dentes nesse momento. Era apenas entrega. Amor. 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 Eles eram puros, ingênuos, sem maldade. Eles eram humanos. Imagem e semelhança do céu, o Pai. E essa mãe, a terra, Gaia, o paraíso. Ah, tá com o mundo nas mãos, hein? Pode ver. Tá curioso, né? Ele vai passar para vocês, calma. Eu não falava sobre o nosso planeta, eles não iriam entender. E às vezes eu me via perguntando, como é que eles viveram tanto tempo sem fazer mal um ao outro? Sem ódio, rancor, inveja, egoísmo, vaidade, discriminação, racismo, homofobia, coisas tão comuns em nosso planeta. E quando eles falavam sobre a vida eterna, então, parecia que eles não entendiam o que eu estava dizendo. Parecia que eles já estavam tão convictos dela, que a vida eterna não era uma questão, já era uma realidade para eles. Eu preciso confessar uma coisa. Em todo o pôr do sol que lá saboreei, a melancolia tomava conta da minha alma. E não havia uma noite sequer que eu não ia dormir sem lágrimas nos olhos. Chegou sua hora, Bira. Olha aí, ó. Bonito? Qual que é o seu nome? Você lembra? Qual? Sheila. Gostou do planeta? Como é que é segurar um planeta nas suas mãos? Ele é único. Ele é o único. É igual você. Você é única. Né, Maura? Única. Qual que é o seu nome? Quem? Yuri. Você é único. Você é lindo. Você é perfeito. Dá para entender isso? Tem professor de português aí? Tem um monte. Quando tem, como que é? Manada é de boi, né? E de cachorro era o quê mesmo? Matilha. E de um monte de planeta lindo? Olha um planeta mais lindo que o outro. Cara, isso é surreal. Não é? Dá uma olhada pro lado, gente. Mesmo que você não gosta da pessoa assim, então... Porque hoje à noite, às vezes vão comer pizza, não sei, sábado, né? Então, dá uma olhadinha assim. Ela é única, que legal. Mesmo gêmeos. Gêmeo é diferente. Não é? Quem tem gêmeos sabe. Olha lá, não é? A mãe de gêmeos ali, Gabi. Mas vocês estão rindo de mim e me garante que nos sonhos não se pode ver com tantos detalhes, não é? Que no meu sonho eu vi e senti apenas uma simples sensação nascida do meu coração em delírio, do meu louco coração, e os detalhes fui eu mesmo que inventei depois de acordar, não é? Mas como é que eu poderia não acreditar que tudo isso aconteceu, Aconteceu de um modo 1000 vezes melhor, mais alegre, mais claro, mais incrível, mais intenso do que eu estou contando agora, Que seja só um sonho, que seja, mas isso não pode não ter acontecido. Quer saber de uma coisa? Talvez tudo isso não tenha sido sonho, coisa nenhuma, porque aqui dentro se passou uma coisa tão terrivelmente verdadeira que não poderia ter surgido de um sonho. Que seja então, foi o meu coração que gerou esse sonho. Mas será possível que o meu coração teria forças para gerar sozinho aquela horrível verdade que depois se passou comigo, Julguem por si mesmos. Por enquanto eu escondi.
Mas agora eu vou revelar toda a verdade. O fato é que eu perverti todos eles. Eu fui a causa do pecado original, inocentemente, como uma triquina nojenta, como um verme parasita, como um cavalo de Troia, como um átomo de peste contaminando o mundo inteiro. Assim eu também contaminei com a minha presença aquela nova terra, que antes de mim era feliz e não conhecia o pecado. Eu menti! E eles começaram a mentir e tomaram gosto pela mentira e conheceram a beleza da mentira. Eu desejei. E eles conheceram a volúpia gerou o ciúme gerou a crueldade e logo respingou a primeira gota de sangue naquele solo sagrado. Eu discriminei. E eles começaram a separar, a dividir e a se agrupar, e aí formaram as alianças umas contra as outras. E nasceu a noção de honra. E para defender a sua honra, construíram muros, criaram bandeiras. E aí começou a luta pela individualidade, pelo meu, pelo teu. Eu julguei. E eles conheceram a dor e tomaram gosto pela dor. E diziam que a verdade só pode ser alcançada pela dor e nada mais. Caíram diante dos desejos do seu coração feito crianças. E eu andava no meio deles, torcendo as mãos, chorando diante deles, e os amava até mais do que antes, quando nos seus rostos não havia sofrimento, quando eles ainda eram inocentes e belos. Passei a amar aquela terra por eles profanada ainda mais do que quando era um paraíso, só porque nela surgiu o pecado. Dizia-lhes que eu é que tinha feito tudo aquilo. Só eu é que tinha trazido tudo aquilo. Implorava-lhes para que me pregassem numa cruz. Ensinava-lhes como é que se faz uma cruz. Queria tirar deles os tormentos. Eles riam de mim. Eles me chamavam de um homem ridículo. E diziam que receberam exatamente tudo aquilo que eles mais queriam. E que se eu não calasse a boca, eles iam me trancar no hospício. Então a dor entrou na minha alma com tanta força que o meu coração se oprimiu. E eu senti que estava prestes a explodir, a morrer, a implodir. E isso foi só o começo. E foi aí que eu acordei. Eram 6 horas da manhã, eu me encontrava sentado na minha cadeira e fui tomado por um espanto maravilhoso. O revólver ainda estava diante de mim, mas não cumpriu o seu papel. A vida! Somente a vida! Eu levantei os braços para o alto e clamei para a verdade suprema.
Prometi que a partir daquele instante eu iria levar essa mensagem pelos 7 mares, pelos 4 cantos, pelos 3 planos, pelo resto da minha vida, e eu vou prosseguir por mais 10.800 anos, que seja. Eu vi a verdade com os meus próprios olhos. As pessoas riem de mim, mas eu as amo mesmo assim. Eu entendi que é possível, sabe? As pessoas podem ser belas e felizes sem destruir esse planeta. Aliás, devolvam, hein? A maldade não é o estado natural do ser humano. Eu entendi que o principal é: amem uns aos outros como... Ou melhor, não faça para o outro o que você não quer que o outro... viu? Todo mundo sabe. Uma velha verdade, ó, lida e repetida 1 bilhão de vezes, mas ela ainda não colou. Mas basta que todos queiram, que tudo acontece num instante. Se todo mundo quisesse verdadeiramente do fundo da alma, daquele lugar, da essência, do fundo da alma, tudo mudaria sobre a Terra. Aqui agora, no Sesc Jundiaí, a revolução. Mudança de paradigma. Topa? Nossa, foi comovente. Eu fiquei, sim, arrepiado. Pode cancelar as outras apresentações. Não é? Nós devemos ser a mudança que queremos ver no outro. Está tudo nas nossas mãos. E se a gente deixar escorrer por entre os dedos, será pura covardia. Você sabe do que as pessoas mais têm medo? O que as pessoas mais temem é dar um novo passo, um novo caminho, travessia. A morte também é um novo passo, não é? Uma travessia. Um sonho. Um sonho. O que é um sonho? E a nossa vida não é um sonho? Um sopro, uma gota, poeira levada pelo vento. Não é um sonho. O tempo passa. Esqueci de uma coisa. Vocês lembram daquela menininha? A menininha que me salvou, que salvou minha vida? Eu a encontrei. Eu vou prosseguir. Eu continuo! Eu vou prosseguir!